Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, na busca por saciar a nossa sede de Deus, celebramos essa liturgia Caminho para a nossa conversão. Então, a primeira leitura está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a 15. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a 15. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi. E tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, e para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, nós de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele, e disse: Eis que eu tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Então, essa primeira leitura, né, em uma perspectiva cristã, ela pode nos fazer pensar em nosso compromisso batismal, o qual refletimos na quaresma. Então, que nós possamos sempre cada vez mais também, né, sempre fazer a vontade de Deus, né, e que a gente possa, né, nos purificar, né, cada vez mais, sempre, né, obedecer e fazer, né, falar das maravilhas que Deus faz na nossa vida. Né. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 4, versículo 24 a 30. Lucas capítulo 4, versículo 24 a 30. Naquele tempo, Jesus, vindo de Nazaré, disse ao povo da sinagoga: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e grande fome, e a nenhum deles foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio.
E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade. E o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Então, no Evangelho, os compatriotas de Jesus, judeus da Galileia, rejeitam o profeta divino por excelência. Não acolhem a pessoa nem a missão de Jesus. E muitos dos compatriotas de Jesus não o acolheram, como não acolheram Elias e Eliseu. Muitos pagãos abraçaram a fé, como a viúva de Sarepta e o Ciro Naamã, como a gente viu na primeira leitura. Então, enquanto Jesus estava cheio do Espírito Santo, em Lucas capítulo 4, versículo 1, depois o versículo 14, depois o versículo 18 a 19, os seus ouvintes estavam furiosos. Já no início da sua missão, a rejeição a Jesus desponta gravemente. Quiseram matá-lo, levando-o para um alto monte, alusão à sua morte no Monte Calvário. E Jesus continuou seu caminho até que a rejeição fosse consumada na cruz. Temos aqui um incentivo para as comunidades de Lucas, para as nossas comunidades e para cada um de nós. Essa passagem nos conforta, incentiva a nos mantermos fiéis à adesão um dia feita ao Evangelho pelo batismo. Então, cheios do Espírito Santo, que nós possamos prosseguir o nosso caminho, servindo a Jesus na pessoa dos irmãos, especialmente os irmãos famintos de pão material e do pão da palavra, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem muito, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.